Em relação a esses pequenos favores, essas pequenas lisonjas que as pessoas comuns costumam conferir aos célebres, como que o senhor lida Olha, com isso? como ministro da Saúde, eu tinha um assessor encarregado só de uma coisa. Todo mundo que escrevia ou procurava pedindo assistência médica, ele resolvia. Eu não podia pôr isso na internet ou nos jornais, porque seria uma situação absurda, milhões de pessoas procurando. Mas quando alguém procura por algo que é importante para si, que não é nada de benefício, de privilégio, mas é uma atenção, matrícula numa escola, um atendimento médico, que não consegue, que tem isso, tem aquilo, eu ajudo. Uma vez eu fui inaugurar um conjunto habitacional que nós tínhamos feito em São Paulo. E aí fui numa casa, a menina paraplégica, né, me pediu um computador. Nós tínhamos feito casas também para pessoas com deficiência. Aí no térreo, mais amplo, banheiro com barras, uma série de coisas assim. Espaço para passar cadeira de roda. Aí eu peguei o meu assessor, dei o dinheiro para ele, ele comprou um computador e deu. Eu nunca fiz publicidade disso, porque você não vai resolver o problema da sociedade com o governador doando computadores. É limitado o que você pode fazer. Mas no plano pessoal, eu me senti obrigado a fazê-lo. E me sinto obrigado, às vezes, a dar uma ajuda desse tipo. Serra, a gente percebe que numa disputa atual tão polarizada, tão radicalmente polarizada, não é de se espantar que alguns partidários ou simpatizantes de cada um dos lados tendam a, às vezes, fazer uma representação muito negativa e, às vezes, muito agressiva em relação aos candidatos adversários. E isso gera uma série de imagens distorcidas de forma proposital para fazer um combate em relação ao outro. Dentro dessa perspectiva, alguma ofensa ou algum insulto o magoou de forma muito clara? Tem sim, tem sim. Eu quero dizer o seguinte, tem os diferentes lados, ninguém é santo, mas tem um lado que é menos santo do que a média. Aí não é tudo igual, não. E não é o meu. O menos santo não é o meu. Agora, eu acho que a postura do candidato também tem muita importância nisso, de dar trela ou não dar trela a essas coisas, que estão basicamente circulando na internet, que é uma coisa de porta aberta. Você querer controlar a internet é como querer pôr mar numa garrafa. Você não consegue, né? Agora, mas eu acho que a conduta do candidato também é assim. Eu não acho que essa disputa seja um fla-flu. Não acho que seja para o ímpar. Não acho que seja branco e preto, né? Eu acho que tem que ser uma coisa mais equilibrada. Às vezes as pessoas se surpreendem. Ué, você não é candidato do Lula, mas reconhece coisas positivas do governo Lula. E daí? Essa é a minha atitude toda a vida. Eu sempre reconheço num governo, vejo o que tem de positivo. Eu reconheço publicamente. Entendeu? Eu não vou ficar criando aquela coisa primitiva de que tudo que o teu adversário fez é errado. Isso é um erro. Aliás, você não sabe nem enfrentar o adversário direito quando você faz tábula rasa. É muito importante você saber o que foi feito, valorizar aquilo que você acha que foi positivo, ou que é irreversível, que você tem que continuar, e também dizer das coisas novas. Por exemplo, eu disse, o Brasil pode mais, pode muito mais na área da saúde, que estagnou, na área da segurança, que está crítica no Brasil, e na área da educação, que está à espera de uma melhora da qualidade, inclusive da educação profissional. Então, as coisas não são assim para o ímpar, entende? Então, eu sou contra esse negócio que faz um maniqueísmo, né? Que é isto, ou é amigo ou é inimigo. Isso não existe. E vou te dizer, tenho depoimentos a meu respeito de petistas, no passado, petistas importantíssimos, falando muito bem de mim. Não vou querer que eles vão para a televisão agora dizer isso, mas eu tenho isso, entendeu? Então, no fundo, muitos deles sabem da verdade das coisas, mas tem outro tipo de estratégia. Qual foi a grande mensagem ou o grande ensinamento que o senhor sempre guarda de seus pais e que ainda carrega consigo e te inspira? Da minha mãe, talvez a insistência nas coisas. Minha mãe era quase obsessiva, no sentido de estar querendo algo, fica dando volta, dando volta, dando volta. E também era uma aceitação mais irrestrita para mim, como é mãe, né? Do meu pai, o trabalho, e a disciplina e a honestidade. Ele trabalhava 364 dias por ano.
só folgava no dia 1º de janeiro. Ia para o mercado municipal, onde vendia fruta, ganhava pouco, não podia tirar férias, porque senão deixava de ganhar, ficava doente e deixava de ganhar. Era um problema enorme, pois ele acordava todo dia, 4h30 da manhã, às 6 abria as portas do mercado municipal, num período passou a abrir às 5, então ele acordava 3h30, 4 horas, voltava às 6h30 da tarde, jantava, 8 horas já estava dormindo. Por sorte, trazia jornal. Eu comecei a ler jornal com 7, 8 anos, porque em casa não tinha livro. Não tinha, naquela época não existia televisão, nem nós tivemos televisão quando apareceu, que era muito cara, demorou alguns anos. Então, eu ia para o jornal, não tinha livros, não tinha televisão, tinha o rádio, né, ele dormia em geral na Hora do Brasil, e aí eu ficava, a Hora do Brasil era chatíssima, né? E aí eu ficava lendo o jornal. Eu agradeço muito a isso, porque foi assim que eu fiquei conhecendo o mundo. Pois é, o José Serra hoje dialoga com esse José Serra menino, de que modo? Dialoga de uma maneira de arrepiar. Tem um conto de um escritor argentino, Jorge Luis Borges. Uhum. Ele tem um conto em que ele está nos Estados Unidos, numa cidade de Cambridge, que tem um rio Charles. E ele está lá no rio, logo de manhã, ainda meio escuro, no alvorecer do dia, e ele vê um rapaz sentado num banco. E ele sabe que o rapaz é ele. E o rapaz não sabe que aquele velho é ele, rapaz. Aí eles conversam. Eu te falo agora, me dá arrepio, esse diálogo. Eu, às vezes, vejo coisas minhas de criança, uma foto, né? Uma determinada situação, eu me lembro muito sempre das coisas. Né? E fico pensando, puxa, né, se eu pudesse orientar, né, E depois, quando eu fui já perseguido, depois do golpe, eu tive que escrever para o advogado, por exemplo, um relato da minha vida. E outro dia, o advogado morreu, era o Evaristo Moraes Filho, há uns 3, 4 anos. E a família dele me deu a carta que eu tinha escrito. Uma carta imensa, devia ter 10 páginas, com a minha letra. Falei, meu Deus, que besteira que pode ter aí. E aí eu li, não tinha nenhuma besteira, nenhum erro de português. E terminava até com bom humor a carta. Dizia, bom, eu vou sair, vou para fora, não tenho nada exceto um relógio caro que meu pai, apesar de que era pobre, me deu, que era o dele. Eu tinha, sabe Deus, há quantos anos isso. Mas até com bom humor. E aí eu fiquei me enxergando, né? Depois, eu vi um filme do comício de 13 de março de 64. Né? Eu tinha ainda 21 anos. E eu estou filmado lá. Antes, conversando com o Brizola, conversando com o Almino Afonso, conversando com alguns personagens da época. Eu lá, assim, tímido, parecendo meu filho hoje, né? Com muito cabelo, bonitinho. Isso todas as mulheres que viram acham isso, porque pode ninguém acreditar, mas era, né? E também um pouco, sabe, eu vi lá um menino, que vontade que me deu de conversar com ele. Né? Como última pergunta, a gente percebe que as novas gerações de cientistas sociais, historiadores, já percebem com clareza que grandes lideranças, na verdade, não têm sucesso só por causa da sua postura individual. Na verdade, eles representam pulsões e anseios que são de toda a coletividade. Na sua interpretação, quais são os anseios e pulsões sociais que fazem com que a sua figura seja tão popular? Eu corro o risco de parecer imodesto, mas eu acho que a minha dedicação às coisas públicas é o que eu mais ouço. Né? As pessoas, em geral, acham que eu sou um homem que trabalha muito, que pensa no interesse público e que não brinca em serviço. Né? Depois da minha atuação na saúde, ela revelou um lado meu, que sempre foi muito presente, mas revelou publicamente. É minha atitude de solidariedade. Eu estou na vida pública, não é para curtir o poder, para comer os frutos do poder, é para frutificar. Se eu fizer coisas, ou fiz coisas que são boas para as pessoas, eu me sinto realizado e feliz. Isso é o que mais me gratifica. Não é
a ostentação do poder, o prestígio, ser o centro das atenções, entrar no restaurante todo mundo olhando. Eu sou tímido, inclusive não é uma situação confortável. Quando eu vou num comício, ninguém imagina que eu sou tímido, mas eu penso antes, porque naturalmente eu seria mais retraído, discreto. Professor Serra, muito obrigado pela entrevista. Foi um momento muito importante e transformador para todos. Agradeço muito a sua presença aqui. Olha, eu que agradeço essa oportunidade, porque é tão raro a gente poder falar com abertura da gente mesmo, né? Eu agradeço muito.